gosta de história, porque agora a gente vai entrar aqui no nosso quadro Quem Usa, Compartilha, né? Então a gente vai agora convidar algumas pessoas aqui para bater um papo com a gente aqui rápido, né? Cada uma a gente vai falar aqui em torno de 7 minutinhos, mas elas vão contar um pouquinho da história delas aqui, beleza? Para que a gente possa aprender ainda mais, né, sobre os óleos essenciais, sobre o que essas pessoas passaram, como que elas hoje estão se sentindo, né? Então eu queria convidar aqui a nossa primeira convidada para esse bate-papo, para esse quadro, Quem Usa, Compartilha, né? A Rosana Toldo, que vem lá, que é lá de Vilhena, Rondônia, né? Ela vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho da história dela. Rosana, já está aí na sala, Rosana? Estamos aqui. Top demais! Seja bem-vinda, minha grande amiga Rosana Toldo. Muito obrigado, Rafa. Né? Rosana, a primeira pergunta que eu já vou te fazer aqui, eu quero que você compartilhe com a gente o seguinte: como que você conheceu os óleos essenciais e através de quem você conheceu? Eu conheci os óleos através da Marcele. Eu fui ao Paraná, que eu sou paranaense, né? Eu estava lá aquela questão de pandemia e tudo, visitando a neta. E essa questão de pandemia que nos distanciou um pouco da família, assim, e eu sou muito família, me deixou bem baqueada. E eu tive uma crise de labirintite, e se fora outros problemas de saúde, quer dizer, é falta de saúde, que na verdade eu tinha, né? E a Marcele me apresentou os olhos, e como uma pessoa muito cética como eu sou, eu falei, putz, mas será que esse negócio vai funcionar mesmo? Quer saber? Há 20 anos eu estava tentando tratar, né? Com medicamentos e outras coisas, e sempre tinha aquela escorregada. Eu falei, eu vou tentar esse negócio, nem que seja para ela não encher o meu saco mais. Assim. Daí, eu estava no Paraná, quando cheguei aqui em Vilhena, o meu kit já estava aqui. Eu coloquei o lavanda, porque eu tinha um problema seríssimo com sono. Eu dormia muito mal, sempre só poder de remédio. Daí, naquele dia, eu cheguei, coloquei, a gente tem que fazer uma viagem de Cuiabá a Vilhena, que é 700 e poucos quilômetros de carro, né? Na época não tinha voo aqui, estava sem voo aqui. Nós viemos de carro, cheguei cansada e coloquei o difusor, já estava ali, montei o difusor, coloquei o lavanda e apaguei, simplesmente eu apaguei por 4 horas. Daí acordei e liguei para a Marcela, que é isso que você me passou? Porque fazia muito tempo que eu não sabia o que era um sono daquela forma, né? E dali eu comecei a dar credibilidade ao que estava acontecendo comigo, a saúde melhorando. Daí o segundo ponto, assim, que foi primordial nessa minha relação com os olhos, foi no final do ano, que a família também veio para cá, porque lá no Paraná estava bem complicada a questão da pandemia, então vamos ficar todos aqui e tal. E quando minha mãe chegou, eu fiz o Benzigo Flum, né, para imunidade, e minha mãe, que tem problemas pulmonares seríssimos, minha mãe e o meu esposo tomamos essas cápsulas pelo período e tal. E ocorreu que a família inteira pegou Covid. Um de nós estava doente, né, e passou para todos. E, por coincidência ou não, que hoje eu sei que não é, a minha mãe e o meu esposo fomos os que não tivemos problema nenhum sintoma. Eu sou cardíaca, então eu tinha, assim, muito medo que se a Covid me pegasse, eu iria empacotar. Eu tinha esse medo comigo. E minha mãe também, por ter problemas seríssimos de saúde. E fomos os três que... E dali foi... meu pai ficou muito mal, ficou no hospital por um período, e meu pai é um milagre, né? Porque desenganaram, ele ficou muito mal mesmo. E nesse período eu me percebi controlando a minha própria vida. Como assim? Eu não entrei em pânico, sabe? Eu não fiquei apavorada, eu nunca mais tomei remédio. Depois de uma semana, meio no teste, eu nunca mais tomei remédio para dormir. Caraca, que legal. Que legal. Sabe? Então, assim, foi uma construção de uns 3, 4 meses de acreditar no que estava acontecendo e apaixonar, assim,
e realmente uma mudança, um ganho de saúde diário. É o que eu, Diária, que eu né? digo. Esse, para pessoal, para quem nunca utilizou, né, o Flon, né, que a Rosana citou para gente, né, que é o frankincense, não é isso, Rosana? O Isso. laranja, né? O on O guard, lemon, o orégano o guarde, e o melaleuca, né? melaleuca Então é a mistura. e o orégano. Como é que você fez essa misturinha? Você pode compartilhar com a gente? Você colocou uma gota de cada num frasco? Quantas gotas de cada? Você lembra como é que foi feito? Não, era eu coloquei uma de cada 2 vezes ao dia na cápsula, Na por cápsula. 7 dias. Eu tenho, inclusive, um materialzinho, depois eu posso te passar. Legal. Por 7 dias na cápsula, né? 2 vezes por dia. Porque ele extrapola um pouquinho aquele máximo que fala de quantidades de Aham, gotas. sim. Mas, como é por pouco tempo, né? E foi bem, bem bacana, Para assim. dar uma intensificada nessa questão da imunidade. Isso, Aí eu te isso. pergunto, em relação, por exemplo, ao sono, seria a principal questão que você estava sentindo ali antes de conhecer os óleos essenciais, era as noites de sono mal dormida, né? O quanto que isso estava afetando na tua vida, né? Ou se de Na, repente na tem uma verdade, outra questão também assim que, pô, Rafa, sim, tava Rafa, na assim, verdade, o sono era um dos sintomas. Eu era tinha um, uma depressão profunda. Então, assim, eu tinha aquela melhora com a medicação, de repente eu caía de novo. Só que a minha sorte é que eu sou uma pessoa, eu amo minha vida, eu amo viver, perfeito. sabe? E me emociona. Então, eu sempre estava correndo atrás, eu queria ficar como eu estou hoje. Há 15 dias, o médico retirou, que eu não vou ser responsável de falar, não, vou parar de tomar o remédio, não. Eu continuei, só que o uso dos óleos melhorou a minha saúde. Então, as respostas que eu estava procurando foram vindo mais facilmente, entendeu? Então, há 15 dias, o médico me tirou um remédio que eu tomava há 20 anos, Caraca. sabe? Há 20 anos. E eu falei, eu vou conseguir tirar esse remédio, eu vou ficar bem. Porque eu já vinha muito assim, tira remédio, daí tem recaída, em seguida. Mas eu falei, não, eu vou ficar bem. E, e eu nunca me senti tão bem, sabe? Eu consegui Maravilha. tirar o remédio e fui cuidando. Tá aqui o óleo que me ajudou muito nesses dias, o Cheer, porque eu sabia que eu tinha que ter um suporte, né? O Adaptive também uso, me ajudou muito de saber assim, Rosana, essa é a tua realidade, então vamos ver, porque assim, esticar um pouquinho, eu tenho uma neta de 1 ano e meio, era o sonho da minha vida, essa neta, né? E mora em Curitiba. Então, a nossa programação era assim, meu esposo também é servidor público, nossa programação era a seguinte, estamos só os dois aqui em Rondônia, mas cada pouco a gente vai lá visitar neném, uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez cada 2 meses, pelo menos, nós vamos visitar, né, a criança. E nós ficamos de quando ela estava com 2 meses até 9 meses sem poder visitar, né? Então, assim, e isso me angustiava muito. Imagina. Depois disso, com aprendendo a se conhecer também, né? E o Adaptive me ajudou muito nesse sentido. Assim, a minha realidade qual é, Rosana? É essa. Então, vamos ficar bem com isso, sabe? Vamos procurar o que eu posso fazer. Eu posso falar por vídeo? Eu vou falar por vídeo. Eu posso uma vez cada 3, 4 meses? É o que eu vou fazer e vou aproveitar. Porque não adianta eu ir sempre e chegar lá e não está bem, Sim. entendeu? Eu tenho que chegar lá com saúde. Legal, e Né? aí você teve esse suporte emocional, e eu te pergunto, né, duas perguntinhas rápidas aqui. Uma, e a família, o esposo, os filhos, o que que eles acharam disso, né, dessa melhora aí que você teve? O que que eles falam? Assim, no começo foi assim, bem. Que é isso, né? Eles brincavam a mãe e as maconhinhas dela. Olha só, É, hoje em dia, todos usam, né? legal. Eu tenho um filho que mora no Pará, tem lá o difusor dele, usa os óleos. Meu esposo tem um difusor dentro do gabinete dele, trabalha também sempre. A gente tem uma casa perto do Rio, que final de semana nós vamos, ele é o primeiro a falar, cadê? Ó, não vai esquecer dos olhinhos, ou brinca comigo, não vai esquecer das tuas maconhinhas. Não ficam, Maconhas, essa é tá? E nova. assim, não só a família, as pessoas que estão mais perto também viram essa mudança, essa vontade assim sabe, e de passar. Eu digo que para mim, do Terra, é uma missão assim, eu tenho essa obrigação, porque eu não posso, Rafa, deixar de falar para
para uma pessoa que está passando pelo que eu passei, que isso aconteceu comigo e pode acontecer. Pode ser que alguém vá usar que não dê certo, que não consiga se adaptar. Pode acontecer. Mas eu tenho a obrigação moral de passar. Legal. Isso, Então, você já entra até na tá? segunda pergunta aqui para a gente finalizar. Então, Sim, você começou como uma cliente, começou utilizando ali para ter, né, sim, esse suporte sim. aí na tua vida, na tua saúde física, emocional. Então, hoje você compartilha os óleos essenciais. Sim, não tem como não fazer. Hoje já compartilhei com pessoas em 4 estados. Eu comecei a compartilhar faz pouco tempo, porque é aquela história que eu te falei primeiro, comecei a usar, né? E daí quando eu fui estudar um pouco mais também, para você poder saber o que você está falando, não só a sua verdade. Eu brinco com a Marcele, né? Que a minha propaganda é minha verdade, né? O que aconteceu comigo. Quem me conhece sabe o que aconteceu, né? Então, assim, o compartilhamento vem mais por isso, de você ver uma pessoa que está passando pelo que você passou, que você pode estar fazendo uma indicação e mostrando para ela, através do seu exemplo, que pode acontecer com ela também de poder ficar bem, né? De poder melhorar a sua saúde, principalmente. Sensacional, Rosana. Bom demais te ouvir, né, compartilhando com esse sorriso, com essa alegria, né, o seu depoimento aqui com a gente. Pessoal, manda mensagem aí para a Rosana de agradecimento. E quem tiver dúvidas, manda no chat aí, Rosana. Eu peço que você acompanhe o chat aí, que se alguém tiver alguma dúvida, manda no chat que a Rosana responde aí para a gente. Pode ser, Claro, com Rosana? certeza, Rafa. Top demais. Muito Gratidão, obrigada. amiga. Tudo minha. Sensacional, pessoal. Essa é a história da Rosana Todo, né? E aí, para vocês verem, né? É como eu falo para vocês. Alguém, em algum momento, compartilhou com ela os benefícios que se teve. Por exemplo, nesse caso foi a Marcele. Marcele começou a usar os óleos essenciais e foi lá, lembrou de uma amiga e compartilhou com ela, né, os benefícios dos óleos essenciais. E sabe o que se sucedeu disso? Esse depoimento que a gente viu. Uma pessoa que vem e conta para a gente que há 20 anos usava um medicamento e o médico liberou ela desse medicamento que ela usava há 20 anos simplesmente porque alguém lá atrás tomou a decisão de levar isso aqui, ó, adiante. Percebe o tamanho da nossa missão? O tanto que isso é incrível? É realmente sensacional, pessoal. E agora a gente vai convidar aqui mais uma pessoa, né, um grande líder aqui que também tem um depoimento extraordinário para falar com a gente. Né? Então eu queria convidar aqui o nosso grande amigo William Carvazan, de Campinas. Está na área aí, meu amigo? William, tá me ouvindo? Pera aí, você tem que só ativar o som aí. Deixa eu liberar aqui para. Beleza. Ok, agora deu. Top Agora demais, virou. meu irmão. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, hein? Já te pergunto o seguinte, meu amigo William Carvazan, de Campinas. Meu irmão, compartilha com a gente o seguinte. Como que você conheceu os óleos essenciais e através de quem, cara? Quem que compartilhou contigo esses produtos incríveis? Obrigado, Rafinha, por ter convidado eu para dar esse depoimento maravilhoso. E eu espero contribuir isso não com você, mas com todo o Brasil, né? Que esse vídeo seja visto por todos, né? Porque tem várias pessoas com o mesmo problema que a gente passa. E a gente tem essa obrigação, como a Rosana, de compartilhar os óleos essenciais, né? Mas, como eu falo, com obrigação mesmo, né? Quem não compartilha tá sendo muito negativo consigo mesmo. Então, e como eu conheci os óleos essenciais? Eu sou o William, eu tenho 40 anos de idade e eu me conheço como o homem da bronquite faz 30 anos. Eu lembro que minha mãe, ela desde criança começou a tirar cortinas, tapetes, tudo mais, por causa que tinha alergia a tudo que você imaginava, gato, cachorro, tudo me dava alergia. Eu a cada 4, 6 meses em hospitais e trocando as bombinhas de antialérgico e antibióticos. Então, a minha vida sempre foi a isso, né? E não só as bronquites, né? Eu tinha também uma conjuntivite primaveril. Para quem não conhece, minha conjuntivite não era aquela que pegava e passava para os outros. Aquela conjuntivite minha é aquela alérgica que, quando tacava a primavera, mudava o tempo, meus olhos cheios de secreção. Então, eu sempre tinha isso com meus olhos pareciam chorão. Minha apelido era como chorão na escola, eu chegava com os olhos cheios de secreção e chorando o dia inteiro, né? E os médicos sempre falavam para mim assim: calma, William, depois da adolescência passa essa conjuntivite sua.
E minha adolescência, que foi até os 22 anos, 23 anos, porque nunca passou, porque eu sempre acordava com os olhos colados, cheio de secreção. E eu lembro que eu acordei uma vez, estava já casado, e eu abri meus olhos de uma vez, que eu tinha que abrir devagar, por causa que ele colava, e meu cílio sumiu. Colou, arrancou os cílios que eu abri, né, Rafinha? E aí minha esposa falou, põe o cílio postiço. Eu falei, não vou pôr essa merda, não, pôr o cílio postiço, não. E essa era a minha vida. Essa era a minha vida com minhas bombinhas e tudo mais. Já fiz simpatia que eu cuspi na boca do peixe, botei aquele catarro para fora, aquele peixe que morreu. E eu... Nada de sumir aquela minha bronquite. Caramba. E, de repente, Rafinha, um amigo meu em comum, eu estava numa semana muito atacado na bronquite, minha esposa marcou meu pneu, um encaixe numa sexta-feira, era uma terça-feira, e um amigo meu apareceu em Campinas, era o André Maluf, que ele é de Vinhedo. Top. E aí ele falou assim, tem um produto fantástico, eu acabei de chegar dos Estados Unidos, algo fantástico, vai ajudar você. Eu falei, Maluf, para com isso aí. Eu tenho 30 anos de bronquite, não um dia. Eu nasci com bronquite, parece, porque desde os meus 7 anos tinha isso. Aí ele falou tal desse olhinho aqui, ó. Eu não sei pronunciar ele até hoje. Eu conheci isso aqui em 2019. Ó, tem uns que falam brift, outro fala brift, eu falo, é o respirar. É um óleo da respiração, essa maravilha, né? E ele me deu aquele negócio na minha mão. Eu sei acreditar, pinguei, falei, dá isso aí, já experimentei de tudo, né? Aí pinguei na minha mão e eu inalei. Ao inalar aquele óleo essencial, eu ficar aquele tempo inalando, eu senti forte, mas sem acreditar. Aí ele falou, usa aquilo lá e depois você me fala. Eu dormi, meu peito não estava chiando no mesmo dia, e eu falei assim, acho que o tempo mudou, né? Minha alergia a tempo, alergia a tudo. Eu falei, o tempo está mudando. Aí a hora que eu acordei, Rafael, eu tomei um susto, porque eu não tinha nenhuma secreção no meu olho. Caraca. Não foi o ato de eu dormir sem eu não chiar o meu pulmão. O ato de eu acordar e não ter uma secreção no meu olho. Eu falei assim, caraca, será que eu dormi? Falei, cara, não é possível. Você imagina você 30 anos acordando com secreção no olho? Caramba. Falei, será que eu dormi? Aí eu fiquei impactado, Rafael. Falei, caramba, né? Aí eu falei para a esposa, procura na internet, a internet cagueta tudo, coloca esse produto na internet, eu quero ver o que quer sair. Aí eu comecei a inalar de novo, inalei 3 vezes ao dia, começamos a procurar. Eu falei, caramba, eu tenho ouro na minha mão. Eu falei, caraca, quantas pessoas com problema de respiração todos os tempos. Eu falei, isso aqui é ouro, não é óleo, é ouro. Aí, na sexta-feira, não foi no meu pneumo. Chegamos lá, ele foi lá, faz o exame de sopro, né? Faz todo o exame, como marquei o encaixe. Eu falei que eu estava ruim da bronquite. Aí ele fez o exame, sabe? Não sei nem como chamar aquele exame de sopro, sabe? Eu consegui, em 30 anos, não consegui fazer até o final. E aquele dia eu consegui fazer até o final. O meu médico assustado falou, caramba, olha, o que aconteceu? Você está usando o Alenia, usando as suas bombinhas? Falei, não, doutor. Arranquei o produto do bolso. Falei, estou usando isso aqui. Isso. Aí ele olhou e falou assim, mas isso é importado, isso aí não está no Brasil. Eu falei, está no Brasil. E está na minha mão. Falei, o senhor conhece? Falei, William, eu conheço, mas não posso indicar. Aí eu falei, eu pensei que você era meu amigo. Eu pensei que você era meu amigo. E aí, Rafinha, eu continuei usando. Ele falou, calma, William, chegar a época do frio, você toma sua vacina contra a gripe, que a vacina aumenta a minha imunidade, toma a vacina da gripe, depois você vem aqui. Eu falei, tá bom, doutor. Continuei usando cada vez mais. Compartilhei com minha família inteira, porque todo mundo tinha que saber isso aí. Minha mãe começou a usar, minha mãe tinha refluxo, começou a usar para refluxo, começou a usar tudo que você imaginar. Compartilhei o máximo possível, quanto mais rápido eu compartilhar, porque eu queria transmitir aquela felicidade, aquele encontro que eu tive com todo mundo, e eu queria ter a certeza, Rafinha, que não era uma fé, sabe? Eu tenho fé naquele produto, você falou, será que eu usando o produto, acreditando, dá certo, ou se eu não acreditar, dá certo? O produto dando certo, acreditando ou não acreditando? E eu compartilhei o mais possível, e a minha mãe tinha refluxo, dormia com a cama assim, tomava 3 omeprazol, não tomava mais. A minha esposa tinha cisto no ovário, começou a tratar. A minha filha tinha fluxo de sangue contínuo e vários depoimentos, um monte. Eu compartilhei o máximo possível. E eu falo, Rafinha, foi a melhor escolha aquele maluco que ter aparecido na minha vida, o André Maluco, de pingar daquela gota na minha mão e eu ter, sabe o quê? Ter aberto uma oportunidade de falar assim, eu quero isso para mim, eu quero me cuidar, eu estar aberto para querer, porque o que eu falo para as pessoas, o quê?
esteja aberto, queira algo na sua vida natural, não só para você, mas para compartilhar com outras pessoas. Às vezes, se você não tem problema respiratório, mas quantas pessoas você conhece que tem problema respiratório? Se você tiver em qualquer lugar conversando, Rafinha, e você com uma pessoa com problema de respiração, e você não puder ajudar aquela pessoa, sabendo, igual aquele médico, você sabendo que existe, e você não compartilhando, eu acho que isso vai refletir na sua vida. É omissão de socorro, é até crime, né? Eu até brinco, né? Tá no Código Penal, omissão de socorro é crime. Sensacional. E, pessoal, vocês olham aqui, ó, observem a energia desse cara. Olha a alegria, o entusiasmo dele em falar disso. Eu tenho até que ele comentou comigo aqui, eu achei sensacional. Vocês imaginam, pessoal, uma pessoa 30 anos com bronquite, 30 anos, né, e muitos anos acordando aí, né, com secreção nos olhos. Você vê o tanto que o benefício foi poderoso na vida desse cara, que sabe o que ele fez, que ele comentou comigo? Ele deixou o celular dele filmando ele enquanto dormia, porque ele não acreditava nessa melhora. Conta pra gente aí, William. Então, porque na verdade é assim, na verdade assim, não só você, será que estou dormindo bem? Será que eu não estou com respiração? Eu fiquei fazendo isso aí, né? E não só isso, né? Sabe o que eu fiz também, muito incrível? Eu falei, será que essa bronquite existe? Porque assim, Rafinha, sabe o que eu vejo? Que muitas pessoas, Rafinha, falam assim, uso o óleo essencial como um remédio, só vou usar quando tem problema. Negativo, o óleo essencial é um alimento. É um alimento. Você usa para não ter aquele problema. Use todos os dias. Eu não tenho crise. Por eu não ter crise, não uso óleo essencial, eu uso mais. Eu uso mais para não ter a crise. Eu fiz algo tão que eu falo, não faça isso que eu faço, mas eu fiz. Eu fiquei um tempo sem usar os óleos, porque eu falei, será que eu tenho a bronquite? Será que ela existe? Será que ela está lá? Aí eu peguei uma parede do meu filho cheio de mofo embaixo, eu fui lá, eu fiquei lixando, eu fiz aquela poeira, eu provoquei, eu irritei aquela bronquite, falei, isso aqui vai vir com força. Eu pintei, lixei, eu fiz aquela bronquite vir com força. E ela veio. Meu peito fechou, o pulmão travou, a minha esposa, você quer as bombinhas? Você quer não sei o quê? Eu falei, não quero nada, eu quero que você enfie óleo em mim, de todo jeito, passa óleo, lâmpada de óleo, eu quero ver se isso aí funciona. Isso eu fiz depois de um ano, filho. Aí ela me passou mirra nas minhas costas, passou melaleuca, né? Fazemos um blend, passamos eucalipto, eu inalei, tomei um chá, consegui dormir. À noite eu dormi bem. Acordei com uma tosse. Fiquei 3 dias tossindo, saindo um monte de secreção, porque os olhos que estavam expulsando aquele entalado. Aí eu vi, a bronquite ela tá lá. Só que os óleos essenciais vai dar um suporte tremendo, que ela não vai aparecer. É isso que eu tenho. Eu tenho uma certeza tão grande, mas tão grande, que eu tenho audácia. Igual eu cheguei uma vez com um amigo meu, que ele veio aqui em casa, porque ele viu que eu estava tratando da minha bronquite, e ele estava usando o Alenia, e ele estava sem voz, porque o Alenia, quem não sabe, você tem que usar ele, fazer o gagarejo e escovar os dentes em seguida, para ele não danificar seu dente e não acabar com suas cordas vocais. Ele estava aqui sem voz. O que você está usando? Eu estou usando a Alenia. Eu falei, essa merda você está usando? Ele falou, tô. Aí eu falei assim, né? Você não tá fazendo garejo? Eu tô só escovando o dente. Você acabou com suas cordas vocais. Falei, joga essa merda hoje. E eu dei um brief para ele, joga fora. Eu faço, não pode fazer isso, não faça isso. Eu falei, joga esse remédio fora. Falei, usa isso. Ele tinha uma mancha no pulmão, ele não podia pôr ar-condicionado do carro. Hoje, ele vende o brief, acho que na média uns 40 por mês. Para todo mundo. Sensacional. Porque transformou. Não faça isso que eu faço de querer. Tá, assim, é uma coisa tão fantástica que eu falo, os olhos, ele funciona. Querendo ou você não querendo, ele vai funcionar. O que eu falo, você usa com mais frequência, com mais continuidade. Usa, ainda mais nessa época de frio, de seca, intensiva, coloca mais óleo essencial, toma, inala, passa, faz tudo jeito, mas não deixa de usar. Perfeito. E uma colocação que o William colocou para a gente que eu acho sensacional. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas falando assim, claro, cada um tem seu jeito de falar, de compartilhar, de divulgar, mas eu vejo, e particularmente eu não uso esse termo, né? Que eu vejo algumas pessoas colocando como farmácia natural. Beleza. Mas quando a gente fala farmácia, a gente remete exatamente ao que o William falou aqui, que você vai usar para remediar quando alguma coisa surgir. Só que óleo essencial não é medicamento, óleo essencial, como o William falou perfeitamente bem, é alimento. Por que alimento? Porque você usa diariamente, você usa ali todos os dias, não só para remediar,
mas para prevenir. E William, só conta para a gente aqui, para a gente encerrar, né, o seguinte: percebi que você, como mais uma pessoa, começou utilizando os óleos essenciais, né, ali como um cliente, uma pessoa que queria ter um benefício, né, porque há 30 anos tinha bronquite, há 30 anos provavelmente dormia mal, né, por conta dessa dificuldade respiratória, e depois desses benefícios que você teve, né, o óbvio eu sei que já aconteceu, mas quero que você fale para a gente. Você se tornou um consultor de bem-estar, certo? Certo. Consultor do bem-estar e compartilhei com o máximo de pessoas possíveis. Hoje nós temos líderes e pessoas compartilhando. E o que é fantástico, o óleo essencial, Já ele chegou não em vem qual para trás. patamar? Eu sou no Gold. Sensacional, sensacional. Olha só o poder de um compartilhamento, hein? E o que eu vejo assim, ele não transforma só a sua saúde física, a sua saúde emocional, mas saúde financeira, viu? Tantas pessoas que hoje, nessa pandemia, é mãe, é filho, tem filho em casa, criança, e não consegue trabalhar, Rafinha. E hoje ela, com os óleos essenciais, trabalhando na casa dela, ela consegue ter uma renda extra. Às vezes a gente fala, R$ 1.000, R$ 2.000 não muda a vida de ninguém. Mas muda, Rafinha, porque isso aí ajuda muitas pessoas a pagar aquelas contas que vem todo mês. E doTERRA vem trazer isso. Vem trazer o quê? Uma mudança, um complemento de renda. E o que você tem que fazer para acreditar nessa mudança? Use o produto para você ter aquela crença no produto. Quando você fala com verdade o que ele te fez na tua vida, você vai falar com toda essa crença que a pessoa não vai comprar óleo essencial. Não vai comprar óleo essencial. Você pode querer vender óleo essencial, a pessoa não vai comprar. Ela vai comprar você, a sua história. A sua história. Usa. É a sua história que vende. E depois que você usou os óleos essenciais e mudou a sua história, muda a vida de outras pessoas. Porque as vidas de outras pessoas vai fazer a sua vida financeira mudar. Quando você mudar histórias de vida de pessoas com os óleos essenciais, a sua vida financeira vai mudar. E quando você mudar a vida financeira de várias pessoas, a sua liberdade financeira vai mudar. Então, tenha a crença, o que é primeiro no produto. Toda vez que a pessoa vai atrás, nossa, mas você está ganhando dinheiro com doTERRA? Estou ganhando. Mas como que faz? Falei, usa óleos essenciais. Conta a sua história. Se você não tiver história, não entra. Não quero você. Eu quero a sua história. Porque é a sua história que vai fazer você mover. Porque o dinheiro é um longo prazo. Eu estou quase 3 anos na doTERRA. Tem gente que faz em rápido, mas acontece que eu acho 3 anos é rápido demais. Então, acontece que... Então, faça no seu tempo, mas primeiro, trata a sua saúde. Que muda a vida de pessoas. Se você não tem coração de querer levar o próximo de coração para a sua verdade, eu quero mudar o seu coração, a sua vida, não faça isso. Então, para de vender kit, para de vender óleo essencial. Vende a história e transforma a vida de pessoas. Sensacional, meu amigo, sensacional, cara. Gratidão, meu irmão, por ter vindo compartilhar aqui um pouquinho da sua história, cara. Gratidão mesmo, meu brother. Obrigado você por ter convidado, viu, Rafinha, viu? E precisando de qualquer coisa, você dá um toque, você sabe que você mora no meu coração. E estamos juntos nessa caminhada de levar o bem, não importa quem. E o que eu acho fantástico do Terra, nós somos Crossline, nós somos do Rodrigo Seixas, e é isso, é um poder ajudar o outro naquela verdadeiro coração, sabe? De querer levar o próximo, de eu tantas pessoas que não fazem parte da minha organização e nós ajudamos com educação continuada de levar o próximo. Isso você não vê em empresa nenhuma. Não vê em empresa nenhuma você poder ajudar um outro que você não está ganhando literalmente nada. Você não está ganhando nada, mas você está ajudando. Isso que faz a doTERRA. A doTERRA é isso, é ser humano. Ser humano, entendeu? Por exemplo, você ter essa união do bem levando o bem, não importa quem. Por isso que a doTERRA não para de crescer. Por isso que a doTERRA não é uma empresa saturada. doTERRA não é uma empresa saturada. doTERRA tem 13 anos de mercado e o Matt mesmo falou, ele mora em Utah. E aí você fala, não é saturado em Utah? Não, ele mora lá porque hoje ele não precisa falar o que são os óleos essenciais. E se a pessoa faz parte do doTERRA. Então, doTERRA é isso. Top. Ser humano, se preocupe com o próximo. Top. Valeu, meu irmão. Cara, gratidão, meu parceiro. Valeu demais. Tamo junto. Pessoal, perceberam? Mais uma vez, mais uma pessoa aqui. 30 anos com bronquite. Olha só que louco isso. E aí alguém lá atrás, no caso o André Maluf, foi lá. Amigo, é o seguinte, eu vou te ajudar. Tem um negócio aqui, ó. Inclusive estava aqui do meu lado, ó. Tem um óleo essencial aqui que vai te ajudar. Toma, usa isso aqui. Usa isso aqui. O que aconteceu? Primeiro, cara, ele ajudou uma pessoa a ter mais qualidade de vida. 30 anos passando por aquilo. Quantos anos acordando com secreção nos olhos ao ponto de perder os cílios? Olha só que louco isso.
e por conta de alguém lá atrás que decidiu compartilhar, que decidiu ajudar aquela pessoa, olha o que está acontecendo. O cara teve a qualidade de vida dele, né, ampliada ali, melhorada, a esposa, a mãe, a família inteira, e decidiu, por conta disso, levar isso para o máximo de pessoas possível. O que aconteceu? Se tornou Gold na doTERRA. Significa que melhorou também a situação financeira da família dele. E como que ele melhorou a situação financeira da família dele? Ajudando mais famílias a terem mais qualidade de vida. Isso é doTERRA, pessoal. Isso é doTERRA. Mas vamos lá para mais um bate-papo aqui, né? O último desse quadro. E logo na sequência a gente tem, sabe o quê? Rodrigo Seixas, o cara que é um dos top líderes do Brasil na doTERRA. Ele que já chegou no último patamar do plano de carreira da doTERRA. Significa que milhares de pessoas foram ajudadas. Milhares de famílias foram ajudadas. E ele vai falar de um tema aqui extraordinário. Como você planejar, né? Planejamento, na verdade, para 1, 2 e 5 anos na doTERRA, casando com tudo que a gente já viu até agora, desde ontem até as palestras de hoje. Ele vai fechar com chave de ouro, mas antes a gente vai convidar uma pessoa mega especial aqui também para contar um pouquinho da tua história, né? Que é a Daniele Jimenez. Já está aqui na sala, Dani? Deixa eu... Tá me ouvindo, Dani? Ativar o microfone. Tá me ouvindo? Top demais. Daniele Jimenez Schott, não é isso? Isso. Seja bem-vinda, minha amiga. É o seguinte... Boa tarde para todos. Top demais. Já vou começar aqui perguntando a mesma pergunta que eu fiz para todos aqui. Quem que compartilhou com você, né, os óleos essenciais? Como que você conheceu, né, esses produtos? Eu conheci os óleos essenciais. Eu sou farmacêutica, bioquímica, mas assim, na faculdade eu lembro deles terem citado assim, aromoterapia por ser uma terapia alternativa, mas nunca tinha tido contato com óleos essenciais. E aí eu conheço a Tamara Freitas, né? Desde 2003 a gente é amiga. E uma vez que ela esteve na minha casa, ela vivenciou uma crise, igual o William estava contando. O meu marido, que tem 42 anos hoje, também tem bronquite desde criança, e eu nunca tinha tido bronquite, nunca tinha tido ninguém em casa que tinha, então nunca tinha vivenciado isso. Aí eu tenho 2 moleques, né, 2 meninos, e o meu primeiro filho teve a primeira crise dele com quase 2 anos, e essa crise, nessa época eu morava na Bolívia, levou ele para a UTI, porque a gente passou 2 dias na UTI por conta dessa crise respiratória, porque ele passou uma noite inteira tossindo e já chegou lá, né, com o batimento cardíaco muito acelerado e o oxigênio muito baixo, então eles colocaram por precaução ele lá na UTI. Então, confesso que para quem já teve um filho que ele era prematuro, fora do país, já foi tudo muito assustador, e daí quando estava acalmando, ele teve essa crise. E aí, depois eu tive o segundo filho também, com crises, mas daí nunca chegou a esse ponto, porque daí eu já tinha, que nem o William estava contando, a gente ia para qualquer lugar, festa de aniversário, tudo, eu sempre estava com bombinha na minha bolsa, porque esses lugares, eles brincavam, pulavam, e às vezes começava ali a tosse, e depois, quem já teve, sabe, depois que entra na crise... É só com bombinha mesmo para estar tirando. Já fiz várias vezes nos 2, aquele resgate, você ficar fazendo a bombinha a cada 20 minutos. Enfim, a Tamara estava em casa, vivenciou uma dessas crises do meu filho mais novo. E aí, quando ela conheceu os óleos essenciais, no mesmo mês que ela conheceu os óleos essenciais, que foi em julho do ano passado, essa semana eu estou completando 1 ano de doTERRA, aí ela lembrou de mim, me falou, e como eu tenho uma confiança muito grande nela, logo de cara já acreditei, já comprei o Brasil Living, chegou na minha casa em agosto, né, início de agosto, porque naquela época eu morava em Sorriso, no Mato Grosso, e eu já comecei a usar. Claro que eu já fui logo de cara para o brief, uso neles diariamente, e se por eventualidade eles têm alguma crise, aí eu uso, né, normalmente eu uso uma vez. Se eles começam a tossir alguma coisa que a gente está estranhando demais, que agora a gente está em São Paulo, em Sorocaba, então faz muitos anos que a gente não tem contato com o frio,
só quando a gente ia passear em Maringá, no Paraná, em julho, na casa da família. Então, a gente está estranhando essa mudança de clima, de estar muito frio de manhã e muito frio no final do dia. Então, eles, às vezes, aqui se resfriaram, mas daí eu comecei a usar o Brief mais vezes. E aí, de lá para cá, essa semana eu fiz uma limpeza na minha caixa de remédios, porque eu tinha muita coisa vencida, que como eu não estava usando mais, eu até nem esqueci de limpar e joguei muita coisa fora, porque desse um ano para cá, eu tento, sempre que eu tenho alguma coisa, eu procurar os óleos essenciais. Eu não sei, né, para tudo, mas eu tenho suporte ali no grupo, Delmira, Tiélia, Tamara, a gente sempre está trocando ali. E aí eu já usei, por exemplo, meu menino reclamava que entrava na piscina e doía o ouvido. Aí procurei lá no grupo, alguém tinha dado depoimento sobre isso, passei óleo de lavanda, na hora que eu passei já... Então, agora, esse negócio, quando a gente compra, né, você vem com os olhos, é que nem a Rosana falou, ninguém acredita, né? Fica todo mundo olhando, assim, aí depois que começa, eles mesmos começam a ver o resultado, ver que eles viram que melhorou demais a respiração, que não tem mais esse negócio de aerocâmera, de bombinha aqui em casa, não existe mais. E o meu marido também tinha um problema de refluxo, agora ele mesmo já fica até ali em cima, o Gengest, em cima do filtro, toda noite ele já toma o Gengest toda noite. Desodorante, que eu estava até também assistindo a Renata ali, falando para a gente ir trocando, eu também, desde fevereiro, eu faço o desodorante, né, com leite de magnésia, lavanda e melaleuca. E agora, porque eu fiquei sem visitar meus pais, né, por conta da pandemia, e aí agora em julho eu estive lá e meu pai e minha mãe, que é o que o William estava falando ali, uma pessoa que escreveu ali nos comentários, do Sorine, que se livrou do Sorine. O meu pai e minha mãe usam muito Sorine, né, por conta da respiração. Agora eu estive lá, até deixei meu brief, cheguei aqui, eu tive que pedir um novo brief, que eu deixei o restinho que tinha lá para eles, e aí eles estão usando, em vez do Sorine, o brief. Então, assim, e eu, né, parei minha profissão, porque a gente foi morar em 2008, final de 2008, ainda não tinha meus filhos, a gente foi morar por conta do trabalho do meu esposo. Eu morei 5 anos na Bolívia e 2 anos no Paraguai, né? E aí, em 2018, eu parei de exercer minha profissão. Então, eu sei que a Tamara, além dela querer me ajudar nessa parte de usar os óleos, ela já estava pensando lá na frente, porque ela sabia desse meu desejo de encontrar alguma coisa, porque eu já tinha tentado outras coisas, mas que não eram na minha área, então ela sabia que eu não estava satisfeita, e eu queria continuar em casa com meus meninos, porque como eles já acostumaram comigo, né, eles nasceram com a mãe em casa, então eu queria desenvolver alguma coisa. Qual a idade dos seus que filhos? fosse na minha área e que me fizesse estudar, que é uma paixão que eu tenho. Então, assim, veio tudo de uma vez só. Qual que é a idade dos seus filhos? Hoje, esse que teve, né, a crise mais severa, que ficou internado, tem 11 e o outro tem 8. Legal. Então, assim, hoje a família inteira utiliza os óleos essenciais. A família inteira. E aí, eu acabei que eu comecei a desenvolvi doTERRA em Sorriso de agosto, porque daí eu já eu me cadastrei em julho e agosto eu já estava compartilhando. Então, agosto eu já fiz LRP para venda. Então, assim, legal. Foi muito legal. E aí, em janeiro, eu mudei. Aí, passei janeiro organizando as coisas e confesso que daí a gente dá uma desanimada, que daí ia começar, né, do zero, mas eu tinha as minhas clientes de Sorriso, que muitas delas se cadastraram. Até hoje, quando eu faço venda para Sorriso, eu passo para elas, porque eu deixei uma equipe lá em Sorriso. E aí recomecei, em fevereiro eu recomecei novos clientes aqui em Sorocaba. Tô começando, porque também com a pandemia a gente não encontra muitas pessoas, é mais por online, né? A gente fazer uma pergunta. Você disse que é farmacêutica, certo? Isso. Profissão, né? Uma pergunta aqui que todo mundo que está aqui conectado já sabe, mas a gente queria ouvir, por exemplo, de uma profissional, né, que é farmacêutica, que, né, de repente estava ali, às vezes, né, por quantos e quantos medicamentos você não conheceu, você não estudou, né, enfim. Conta pra gente, o que você diz para as pessoas que estão aqui hoje ouvindo a gente, te ouvindo, pessoas que são, de repente, convidados que ainda não conhecem os óleos essenciais ou que experimentaram, mas ainda não se conectaram com a doTERRA. Você acha que realmente, assim, vale a pena a gente introduzir os óleos essenciais no dia a dia, né?
as pessoas vão utilizando e complementando, né? Vale a pena utilizar os óleos essenciais no dia a dia? E qual o cuidado que as pessoas têm que ter nesse sentido assim? Posso já jogar fora os medicamentos ou vou utilizando, dando esse suporte e aos poucos o meu organismo vai tendo ali aquele suporte e eu passo a não precisar mais dos medicamentos. Você como farmacêutica, qual que é a dica para as pessoas que estão conhecendo agora a doTERRA? Então, a dica que eu dou é assim, é que nem o William falou, né? A gente não tem que confundir os óleos essenciais com alopatia, porque se você usar os óleos essenciais como alopatia, você não vai ter o efeito, você tem que colocar ele na sua rotina, no seu dia a dia, e aí, claro, né, todas as que eu falei aqui, nada eram remédios assim controlados, que eu já escutei você mesmo falando, todo mundo aqui, o Delmir, sempre trabalha com muita cautela dessa parte emocional. Às vezes a pessoa toma um remédio aqui controlado, de tarja preta, e aí você fala para ela que o óleo essencial ajuda muito nessa parte emocional, que nem aqui, para mim, quem me ajuda muito é o Wild Orange. Eu sou apaixonada no Wild Orange, nessa parte emocional, inalar para mim. Me ajudou muito com 2 moleques na aula online no ano passado. Tem que ter muita paciência. Tchelle sabe que eu tenho um Davizinho aqui em casa, né, Tchelle? Então, eu acho assim, né? Se essa parte controlada, que nem não dá para tirar a medicação, você pode ir com o óleo, explicar para o médico que você está usando, que você está mesmo com a medicação, você está percebendo já o efeito e que você quer que ele vai reduzindo a dose. Assim também como um caso de uma hipertensão, alguma coisa assim, que você faz acompanhamento com o médico. Agora, que nem eu, meus meninos, eles já não faziam mais, eles já tinham passado dessa parte de ficar sempre indo no pneumologista, de fazer tratamento contínuo, né? Eles já estavam numa fase que eu levava eles em médico quando tinha crise. Como não teve mais crise, eu não precisei mais levar eles em médico. Na pandemia, a gente não foi em médico, só fomos usando mesmo os óleos essenciais. Então, assim, a pessoa tem que introduzir na rotina, no dia a dia dela, que quando sem ela perceber, que nem eu, falei, eu fiz mudança, mexi nessa caixa de remédio, trouxe ela, e não, como eu não estava mais usando, praticamente esqueci dela. Então, assim, de aos poucos, você ir tirando. Então, deu dor de ouvido, que nem, deu dor de garganta, essa semana eu tive um pouco de dor de garganta por causa que aqui deu uma esfriada. Eu não fui atrás, dor de cabeça, eu não vou mais, eu tomava Dorflex, eu não vou mais atrás do Dorflex, então se eu tenho ou não tenho Dorflex, eu nem sei mais, porque eu não abro mais, né, a caixa. Então eu faço lá a massagem de hortelã-pimenta nas têmporas e a dor de cabeça vai embora. A dor de garganta essa semana, para mim, é a melaleuca. Eu tomo uma gotinha de melaleuca, eu tomei um dia à noite, outro dia de manhã, foi embora. Então, assim, acaba que agora a minha caixa de óleos essenciais mesmo hoje, ela está aqui na sala, porque todo mundo está usando e a gente vai usando, então eu já deixo aqui mais fácil. E a de remédio está guardada dentro do armário, embaixo do banheiro, porque não estamos usando. Então, assim, eu acho que e daí eu fico me perguntando, né, como eu, da área de saúde, né, formada em 2001, não tinha conhecido os óleos essenciais antes, né? Olha só, eu podia ter poupado essa minha ida na UTI, podia ter poupado tanta coisa que eu vivenciei, e assim, com criança pequena, dois meninos, fora do país de origem, sem família na cidade, então de ter que ficar internada com criança, né? Eu falei, gente, por que esses olhos não apareceram na minha vida antes, né? Então, assim, o conselho que eu dou, a maioria aqui acho que são cadastrados, são pessoas que desenvolvem negócio, mas a gente sabe que também tem convidados. Se você é convidado, procura quem te convidou. Se você não se sente à vontade de comprar um kit grande, às vezes as pessoas têm, né? Comprar o kit, não vou saber como usar. Vai comprando, né? Para colocar no seu dia a dia e conversa com a pessoa, compra o kit, conversa com a pessoa. Ela vai te fazer uma consulta de bem-estar, vai te ajudar a colocar todos os óleos na sua rotina. E aí, assim, é uma coisa que, como os outros dois falaram aqui, aí eu nunca trabalhei com vendas, nunca. Fiz farmácia, depois fui direto fazer mestrado, e depois eu fui para docência, né? Meus 5 anos de experiência que eu tenho antes de sair é só na docência no ensino superior, então eu não tinha estágios, né? Eu nunca tinha vendido nada. Aí essa parte que me preocupou um pouco, né? Falei, gente, mas eu não sei vender, eu não sei oferecer, nós estamos em pandemia, mas como que vai ser? Mas eu gosto muito de conversar,
gosto muito de ajudar as pessoas. E aí, quando eu vi, é que nem o William falou, né? A Rosana falou, a gente faz sem perceber, porque você está ali contando para que. E acaba que a gente também tem que se segurar um pouco para não ser só assim, nossa, ela só fala de óleo agora, porque assim, dá um negócio na gente ver a pessoa contando que está sofrendo de alguma coisa e você tem que se segurar para não falar que você tem a solução para ela, para você não parecer assim, nossa, agora tudo para ela resolve com óleo essencial. Top, mas top demais, Dani. Olha, ela ainda deu uma dica aqui, hein? Ela deu uma dica para os consultores de bem-estar. Pô, eu, formado em 2001, farmacêutica, não conhecia os óleos essenciais. Ou seja, saibam que nem todo farmacêutico, na verdade, a maioria, eu acho, né, Dani? A maioria ainda não conhece os óleos essenciais. Então, fica a dica, hein? Fica a dica, hein? Tem farmácia perto da sua casa? Dá um pulo lá. Porque assim, hoje em dia ainda a farmácia, o curso de farmácia é um curso generalista, né? Então a gente tem que ter noção de tudo. Então eu tive homeopatia, eu tive tudo isso, mas assim, noção. Ninguém nunca me levou lá na escola, na faculdade, porque eu tenho certeza que se tivessem levado um óleo essencial para eu inalar, eu nunca mais eu ia esquecer, qualquer que fosse esse óleo, né? Top. Então, assim, eu tive tópicos, né? E eu falo, gente, como. Então, assim, casou tudo. Eu falei que demorou para eu conseguir encontrar, né? Meu filho já tem 11 anos, alguma coisa que me completasse, financeiro, emocional, e assim, daí veio também uma coisa que pegou todos os. Assim, o que eu gosto de fazer, estudar, conversar, ajudar. Sensacional. E é isso. Show de bola, Dani. Gratidão aí por ter vindo compartilhar com a gente um pouquinho da tua história. Obrigada pela oportunidade, obrigado pelo convite. Top demais. Pessoal, tá vendo? Mais uma história aí, tá? Gratidão, Dani. Eu quero ver as mensagens aqui de agradecimento para os 3 convidados de hoje aqui desse quadro. Quem usa, compartilha, né? Gostaram dos depoimentos, gostaram das histórias, né? Vamos mandar mensagem tanto para os convidados que estavam aqui com a gente, como também vamos mandar mensagem para aqueles que compartilharam com essas 3 pessoas que tiveram, com certeza, suas vidas transformadas, né? Então, isso aí realmente é incrível, esse nosso projeto, essa nossa missão, esse nosso movimento.